Olá, eu vou fazer agora a demonstração de como é feita a instalação dos insumos numa Godex ou GDX BPX 520, tá ok? Vamos lá. Essa impressora é uma impressora que, para abrir a tampa dela, ela tem duas caixinhas, aqui dois quadradinhos laterais, você aperta e levanta a tampa, tá ok? Para fazer a montagem, primeiramente, da etiqueta que fica lá atrás, o que é importante? Você vai usar esse suporte, tá? E essas flanges, ok? Então, você pode montar uma delas. A etiqueta tem que ficar centralizada nesse suporte, tá? Então, veja, esse aqui é uma etiqueta cuja tarja está para fora do rolo, é uma tarja central. Eu tenho uma outra etiqueta aqui que não tem tarja, mas ela tem o gap, é um mini gap lateral, tá? Ele normalmente vai para o lado esquerdo, tá? A maioria das impressoras consegue fazer o deslocamento do sensor para a esquerda. Você tem também a etiqueta com a tarja para dentro do rolo, você não vê, daqui a tarja, e fica para o lado esquerdo, tá? Eventualmente pode ser para o lado direito, mas especificamente nós estamos falando dessa impressora, tá? Então, como é que você vai fazer? Vamos centralizar primeiramente esse rolo no suporte, tá? Então monta dos dois lados. A hora que achar o centro, dá uma folgadinha, tá? Deixa ele ter um pequeno jogo aqui para que ela saia facilmente, tá? Muito bem, então eu vou colocar lá atrás o suporte, tá? Eu recolho a etiqueta aqui. E agora eu vou fazer a montagem do ribbon, tá? Essa impressora trabalha apenas com ribbons de 1 polegada de diâmetro no tubete, tá? E você vai usar esses adaptadores, tá? Então, primeira coisa é você colocar, esse aqui é o tubete vazio, que vai fazer o rebobinamento, tá? Ele fica aqui na frente. Primeira coisa, esse lado aqui, você vai deixar para o lado esquerdo da impressora, que é onde tem o botão. Então, você encaixa do lado esquerdo primeiro, no quadradinho que também tem nessa peça verde, tá? Nessa circunferência aqui, e você encaixa depois do lado direito. Pronto. Para levantar a cabeça de impressão, tem essas duas travas verdes. Você aperta, ela levanta, ok? O ribbon novo, a mesma regra. A gente vai deixar isso aqui para o lado esquerdo, tá? E a gente vai segurar o ribbon saindo por baixo, tá? Aí você coloca aqui, pronto, tá? Ele sai por baixo, nesse sentido, ó, tá? Eu vou colocar lá. Mesma coisa, coloca o quadradinho do suporte lá no quadradinho, na peça circular, tá? No verdinho. Encaixa o lado direito e puxa para fora, tá? Aí você pode travar aqui com uma etiqueta adesiva qualquer, ou um durex, você coloca no ribbon e depois coloca ele no tubete, tá? Aí eu prendi ele aqui no tubete. Aí eu vou usar essa parece uma engrenagemzinha verde aqui, de plástico, para girar. Eu vou girar até que o ribbon estica. Ó, ficou esticado, tá bom, é isso, tá? Para você conferir se você colocou o ribbon do lado certo, você pode pegar uma outra etiqueta, ou durex, você cola no ribbon e puxa. Ele tem que vir preto, tá bom? Se você colocar o ribbon invertido, na hora que você colocar o durex e puxar, não vai vir nada, tá? Ele vai ficar limpo. Muito bem, então vou girar aqui, estiquei de novo. A etiqueta está lá atrás, eu vou puxar ela aqui para frente, tá? Nesse momento você tem que ver aonde está a marcação da sua etiqueta para o sensor conseguir ler, tá? Então, se for uma etiqueta dessa com gap, você tem que pôr o sensor bem nessa posição aqui, ó, pegando bem no meio do sensor, bem no meio do gap, tá? Se for tarja central, você vai trazer o sensor mais para o meio. E como é o caso da nossa aqui, nós estamos com a tarja na esquerda, nós vamos deixar o sensor mais para a esquerda. O sensor é uma peça de plástico preta, ela é deslizante, ela desliza do centro até o lado esquerdo.
ela fica logo atrás do rolo de borracha. Então logo atrás do rolo de borracha você vai encontrar aqui uma pecinha comprida, você consegue empurrar ela para a esquerda ou para o centro, tá? Ela vai ter uma parte que é como se fosse um vidrinho, né? Uma parte transparente. Nessa parte transparente, bem no centro dela, você vai ver uma marca que em formato de triângulo. Esse triângulo identifica exatamente onde você deve posicionar o sensor em relação à tarja ou ao gap. Então, se for um mini gap, você vai tentar deixar esse triângulo bem no meio dele aqui, tá certo? As tarjas são mais fáceis, porque as tarjas normalmente são maiores, então você tem até uma certa liberdade aí para deixar o sensor fora, tá? Nesse caso aqui eu vou trazer o sensor um pouquinho mais para a esquerda, confiro se está na posição em relação à tarja e eu travo as guias lá atrás. As guias são essas duas pranchinhas verdes que você tem. Conforme você movimenta uma, a outra também vai junto. Você vai fechar as duas guias até que elas cheguem na medida da largura da etiqueta. E aí você volta um pouquinho, assim como a peça lá de trás, tá? Você precisa que a etiqueta tenha uma certa liberdade para correr, tá? Então, ajusto na largura e folgo ela um pouquinho. Pronto. A etiqueta tem que estar solta, tem que estar correndo fácil, tá bom? Mas também não pode estar solta demais, porque senão ela pode dançar durante a impressão, tá ok? Aí, feito isso, eu trago a etiqueta até o rolete de borracha, eu já posso baixar. Na hora que eu baixar, tem que tomar cuidado, são duas travas, então presta atenção se você travou dos dois lados, senão ela também não funciona corretamente, tá ok? Pronto, dessa forma já está montado o ribbon e a etiqueta, tá? A calibração dessa impressora, ela preferencialmente deve ser feita ou pelo driver dela ou pelo GoLabel, que é o software de diagramação e impressão de etiquetas, tá? Se tiver tendo alguma dificuldade, não conseguiu, se não estiver dando certo, aí você pode fazer aqui pelo botão da impressora, tá? Vou ensinar como é que funciona. Então, já está tudo montado, você baixa ela. Eu vou ligar a impressora e já vou apertar aqui o amarelo até que eu ouça um bip. Na hora que eu ouvir o bip, eu vou tirar o dedo, ela vai fazer a impressão de algumas etiquetas e vai calibrar, tá? Ó, eu vou ligar e já vou apertar o botão. Fica vermelho primeiro e aí vai fazer um sinal. Pronto. A hora que faz o sinal, você tira o dedo. Ela joga algumas para fora e depois imprime uma configuração. Ela vai fazer uma impressão parecida com essa, tá? E aí, para você ver se ficou certa a calibração, o que você faz? Assim que você tirar uma etiqueta, você vê aonde está a próxima. Aí você aperta, tira e vê se ela parou exatamente no mesmo lugar. Se toda vez que você aperta e ela para exatamente no mesmo lugar em relação à carcaça da impressora, é porque ela calibrou corretamente, tá ok? Tendo mais dificuldades, o nosso time pode ajudar, tá? O nosso departamento técnico aqui ajuda na instalação, na configuração, na calibração da impressora. Você pode chamar a gente que a gente vai auxiliar, tá ok? Obrigado.